Piatã, dia 11 de agosto de 2023. Eu estou aqui no gabinete do prefeito, exatamente ao lado do prefeito Marcos Paulo, que mais uma vez atendeu a solicitação da TV Piatã para esclarecer para toda a comunidade piataense alguns assuntos bastante polêmicos que estão correndo nos 4 cantos do município. Marcos, desde já, gratidão mais uma vez pela sua boa vontade. Nada, Plauto, é sempre um prazer imenso estar aqui falando contigo e somente falando para o povo de Piatã. A TV Piatã tem abrangência todo o nosso município e também região. É um prazer estar aqui falando e, como se diz, esclarecendo essas polêmicas que existem, fazem parte da administração pública. Ok, Marcos, vamos logo aqui no pinga-fogo, que as perguntas não são fáceis não, certo? Marcos, eu tenho ido constantemente todas as terças-feiras nas reuniões, nas sessões da Câmara, né? E é exatamente lá onde as polêmicas, as questões surgem. E uma delas diz respeito ao veto, né? O que é que você tem a dizer em relação a isso? Porque muita gente está dizendo que você aprovou e momentos depois votou. Fala ali para a nossa Câmara o que é que está acontecendo. Não existe. Existiu sim uma conversa prévia com algumas pessoas representando a classe de Piatã, de funcionário público, no sindicato, onde a gente teve uma noção, imaginou uma situação e depois aconteceram algumas mudanças. Realmente a gente se falou que assim que fizesse uma lei que fosse boa para os servidores municipais, eu estaria aprovando, porque eu sempre, esse é meu pensamento de fazer o que é melhor para todos, inclusive para quem trabalha no nosso município. Sou prefeito que realmente sempre cumprir com tudo que é direito do funcionário. Haja vista agora aí mesmo os professores, que você pegar aí na Bahia, poucos municípios estão cumprindo o piso, salário proposto pelo governo federal, eu estou, Piatã, cumprindo, não só o piso, como tudo que manda o plano de carreira do magistério. Então eu sou perfeitamente que nos meus 2 anos e meio de mandato nunca faltou uma vírgula, um zero no que é direito do servidor público aqui. E mesmo também no caso da educação. Os demais também não são diferentes. Uma pena que não existe hoje em Piatã o plano de carreira do funcionário público, que é o que eu estou propondo para a classe, tentando e vamos conseguir em breve, se Deus quiser. Mas quanto ao veto foi o seguinte, quando a lei chegou aqui para mim, a forma que a lei foi proposta aqui para eu assinar, eu passei para o meu jurídico e tinha divergências legais. Então não poderia estar assinando aquilo que o meu advogado falou que estaria errado, inconstitucional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que no meu entendimento aqui, agora como gestor, que ia ser prejudicial para a classe do funcionário público. Por que prejudicial? Porque ia vir lá para cá essa lei, eu não poderia de imediato já estar dando aumento que eles acharam que ia receber. Por quê? Porque existe entendimento que o legislativo não pode estar aumentando o despesa executivo. Então, para que eles pudessem gozar desse aumento proposto nessa lei, teria que caminhar ainda para a justiça. Isso teve anteriormente na lei. Só que quando lá a gente foi para a discussão jurídica, na época a gestão perdeu o prazo, né? Chama revelia, e não houve mérito legal. Houve o que? A decisão, porque uma das partes não se manifestou. Agora tem que ter um novo entendimento de pegar essa lei, mandar para a prefeitura, para a justiça, para ver se realmente tem direito ou não o servidor público. Demandava tempo, desgaste que eu não queria que acontecesse. Pois bem, chamei hoje aqui, Plauto, por felicidade de estar aqui hoje, chamei a classe aqui para conversar, mostrei isso para eles e eles entenderam, graças a Deus, entenderam que eu como gestor só quero o melhor para eles. E o veto é necessário por questão legal, mas que eles vão ficar desamparados. Vamos caminhar também na segunda-feira já para a Câmara uma lei com um novo salário deles, uma lei agora exclusiva do Executivo. Porque é o seguinte, eu não quero prejudicar o Legislativo, eu acho que o Legislativo legisla lá na sua casa. Então se o servidor lá vai ganhar 1, 2, 3 ou 4, não interessa aqui o Executivo, porque a Câmara tem suas regras, a Câmara tem sua receita. Eu não posso tratar jamais também os desiguais de formas iguais. Falei bem claro hoje para aqui os servidores, se lá o motorista, o agente tem uma demanda que lá o presidente entende que ele deve ganhar X mais Y, perfeitamente. Mas não posso levar isso para o Executivo. Aqui nós temos várias classes trabalhadoras, então não posso pegar de forma igual. A partir de amanhã vai aumentar todo mundo aqui, sei lá, 10%. Com base em quê? Então tem que ter um parâmetro. Então o plano de carreira vai dar isso, um parâmetro realmente fazer justiça para o servidor. Mas até lá, fizemos uma reunião aqui hoje, vamos encaminhar na segunda-feira uma nova lei para a Câmara, onde dá aos servidores um aumento realmente digno, com talentinho. Ninguém vai perder nada. Então o veto vai ser mantido por esse motivo, por ser constitucional. A Câmara deve fazer a sua lei, onde vai dar
os direitos e obrigações ao seu servidor lá da Câmara e vida vai seguir perfeitamente. Então, hoje só foi para ratificar aquilo que eu sempre propus aqui a eles, que eu quero o melhor para a classe de servidores do Piatã Municipal. Então, eles saem todos contentes, alegres, porque realmente é um novo marco, uma nova mudança nisso, porque essa lei vai dar parâmetros para ele também possam estar fazendo o seu plano de carreira, que é o mais importante. Ok, você tocou num assunto aí que diz respeito a salários, né? Especificamente sobre essa classe, mas como eu falei, quem conta um ponto, aumenta um ponto e a notícia voa e muitas vezes é transmitida de forma incorreta. Se comenta muito sobre atrasos salariais de algumas categorias, ou até mesmo de fornecedores, né? O que há de fundamento nisso, o que tem de real e se existe, qual é a solução que está por vir? Muito importante, boa pergunta, Paulo, para a gente poder estar esclarecendo algumas coisas. Primeiro, todo mundo sabe de conhecimento que Piatã, assim que eu assumi, tinha uma saúde financeira diferenciada dos municípios do tamanho nosso, município ponto 2 que a gente chama. Então tinha um recurso, né, que entrava, e esse recurso você conseguia fazer alguns investimentos, que sobrava dinheiro de outras fontes para você fazer alguns pagamentos, como no caso salários. É importante deixar bem claro aqui, eu estive como secretário do ex-prefeito Ed, meu grande amigo Ed, 8 anos, e agora 2,5 como prefeito. Esses 10 anos e meio, Piatã nunca atrasou um dia sequer a sua folha de pagamento. Nosso salário sempre foi em dias. Às vezes caiu na sexta-feira, dia 30, não conseguiu, foi um dia 3, na segunda-feira, mas sempre dentro do que é legal, que é até o quinto dia útil. Mas foi isso um ocaso, exceção, que foi além do dia 30 a 31. Então sempre pagamos a folha em dias. Ponto. Com essa queda de receita que aconteceu em Piatã, devido que vinha do minério, e também hoje em dia, todo mundo está vendo aí como está a crise hoje no Brasil, o repasse diminuiu bastante nos últimos tempos, meses, então um colapso financeiro muito grande. Eu como gestor, eu tenho que ter, lógico, a questão técnica acima de tudo, eu tenho que ter cuidado com as finanças do município, e tento fazer isso ao máximo. Mas também tem que ter um lado também social, um lado humano, diria assim. Hoje seria fácil eu chegar a partir da manhã, chamar o secretário aqui, ó, eu quero que 1º de setembro demita 20% aqui de todos os funcionários. Lógico, alguns lugares se transferiam muito, alguns setores e difícil se manter, mas ia se cortar de qualquer jeito. E as coisas saíam organizadas, tudo em dias, questão dos contratados, é que eu falo, pago tudo certinho. Só que, imagina aí, você está trabalhando, de repente você tem assim, de forma inesperada, perde seu salário. É ruim. Então, eu estou até hoje lutando, desde o início, a gente tinha um recurso financeiro na saúde, que eu falei, boa. Aumentamos várias ações no município, como o GEP, como o CAGE, como carro na zona rural, criamos o médico, várias coisas nós criamos no município. E isso aumentou a nossa também oferta de empregos, né? Aumentou o emprego. Então eu tinha e mantive isso até agora. Você pegar a minha gestão no início do ano, é a mesma até agora, em tamanho. Então eu não quis diminuir, e com recurso bem menor. Então às vezes tem dificuldade. Chega um mês que eu consigo, começar dia 10, dia 15, pagar as empresas que pagam algumas pessoas. Isso bem claro. O que é folha de pagamento do município, o que é os contratados do município, aluguéis, contratos, todo dia 10 é pago. Ontem dia 10 pagou todo mundo ontem. Algumas empresas que têm algum serviço, esse atrasa um pouco, devido a essa grande queda de receita que nós tivemos, a própria mineração e também a receita o FPM da União. Mesmo assim, tenho tentado segurar, muita força mesmo, perdendo o sono, aumentando os cabelos brancos, para que todo mundo possa trabalhar. Às vezes atrasa 5 dias, 10 dias, mas recebe. O duro é você não ter o que receber, não ter como pagar o mercado, o arroz, o feijão. Então, essa é a minha preocupação, que todos realmente que estão trabalhando, continuem trabalhando para poder se manter. Às vezes não sabe tão pouco, que é um pouco, mas para o país é muito, que é o que consegue ainda sobreviver. Então, nós vamos estar aí lutando sempre para manter todo mundo trabalhando. Se amanhã ou depois realmente não tiver condições, vamos ter que demitir. Mas até lá, nós vamos esgotar todas as condições de estar fazendo. Mas, como eu disse, a nossa folha de pagamento em dias, nossos contratados de atendimento também ficam sempre em dias. Ok, Marcos, você tocou aí na questão do fechamento do minério, né, da suspensão de algumas atividades, que foi uma receita mensal a menos de cerca de 2 milhões nos cofres públicos, e também um problema, né, que todos os municípios do Brasil estão enfrentando, que é a redução exatamente de receitas por parte do governo federal, certo? E o que se comenta, volto a repetir que nada aqui são notícias precisas, é que Marcos Paulo assumiu a prefeitura com 30 milhões em caixa
e que hoje está no vermelho em mais de 50 milhões. Procede essas informações? Existe luz no fim do túnel, se for verídico? Outra boa pergunta para o povo entender. A informação que eu recebi no caixa do município de Piatã, isso foi dito por vereador na Câmara, publicado em internet, que eu recebi a Prefeitura de Piatã com mais de 30 milhões, ou 30 milhões que seja, em CEFEM, ela é, como diz hoje no ditado, é fake news. Ela é mentirosa, não existe. Tenho certeza que quem faz isso não faz por maldade, sim por desconhecimento mesmo. Porque existe uma coisa que chama ativo na contabilidade e passivo. Alguém pegou lá, viu o ativo 30 milhões e achou que era dinheiro. Não existe isso. Uma coisa é você ter o ativo, seus direitos. Uma coisa é você ter caixa, saldo em caixa, completamente diferente. Então, lá na Câmara de Vereadores tem lá, eles podem pesquisar e publicado o balanço do ano 2022, inclusive eu fazia parte, né, secretário até abril, todo mundo sabe, eu sempre participei do governo de Hélio, então não seria excelente, seria passando, eu também estava no governo e estou no governo, então não seria passando, mas não existe isso. O saldo, entendeu? Até aqui, eu imaginei essa pergunta, eu tenho aqui, isso está publicado, você pode ter acesso lá, todo mundo. O saldo financeiro que nós tínhamos lá em dezembro é de 19 milhões, quase 20 milhões de reais o nosso saldo. Só que esse é o saldo financeiro, no geral. Porém, o saldo que nós tínhamos na Rodes Especial, que é o CEFEM, era apenas de 12 milhões de reais. Bom, é uma boa quantia, 12 milhões. Mas 12 para 30 é diferença muito grande. 12 milhões de reais não são 30 milhões de reais. Esse é o saldo financeiro que tinha no CEFEM. Porque eu tinha 15 milhões, mas tinha também 3 milhões em resta a pagar. Já estava empenhado de pagar em janeiro. Então não tinha esse saldo. Tinha lá a receita, mas não tinha um saldo financeiro para eu gastar. Então, por isso, eu acho que eles não conseguem entender ou olhar, alguém passou informação equivocada e divulgada. Essa é mentirosa, eu nunca quis também ficar, né, discutindo, nada. Eu acho que, como eu digo, eu prefiro entender que as pessoas não fazem de má fé, sim por desconhecimento. Mas não existe isso. Eu vi um dia o vereador botou, 30 milhões, e cadê? O gato comeu, ninguém sabe o que é unidade de despesa. Aí também... não preciso nem estar aqui falando, porque quem mora em Piatã, ou quem passa aqui em Piatã, vê o prefeito de Piatã. Não só na sede do município. Quem mora em Núbia hoje não vê uma escola feita em Núbia lá? Quem hoje está nas Cruzes, não vê uma escola nas Cruzes? Não vê uma escola ali no Vaquejador, na Bucânia? Quem aqui não vê o mercado municipal? A segunda parte da ciclovia que nós fizemos. Calçamos 5 ruas em Cabralha. Calçamos ruas aqui em Piatã, várias ruas feitas aqui. Então, assim, são obras em todo lugar, que eu não preciso. Inclusive, eu até tenho aqui um livro que foi feito, né, que eu recebi ali, 365 dias, e todos os nossos, que eu posso, inclusive tem na Câmara também, aqui tem tudo o que foi feito. Por que fizemos assim rapidamente? Eu não preciso fazer. As pessoas não nos perguntam, não conversam com a gente, e aí fica, né, o que acontece? Quando eu ingressei, eu tornei prefeito, tínhamos uma questão judicial, que todo mundo sabe disso. O município vizinho ingressou na justiça requerendo o valor daquele repasse que tinha recebido anteriormente. E justiça, a gente entendia que é nosso direito, mas justiça não sabe o que vai para cá. Então, se a justiça desse causa ao seu vizinho, o que tivesse lá, ou até mesmo, como ele pediu até o bloqueio do valor, o que estava em conta seria retirado dali. Poxa, o Piatã está aqui, a gente quer ver o Piatã melhor, o Piatã precisando de quadras, o município todo de quadras, o Piatã precisando de ginásio de esporte, o Piatã precisando de uma ciclovia, de um mercado melhor, tudo isso nós vamos deixar, então vamos fazer. Então tivemos essa condição de fazer logo, toda essa estrutura, devido a essa questão legal que existia, e também que precisávamos. Aí prefeito, você é besta, você não show dos 4 anos, não tenho que preocupar em 4 anos de reeleição, preocupar no que é melhor para o povo. Então, se eu puder fazer no primeiro ano uma ciclovia, vou deixar fazer no último ano só para eu ganhar voto com isso, aí o povo deixa 4 anos de usar? Não existe isso. Então fizemos no início do mandato várias obras, várias mesmo, para dar a melhor condição de vida para todas as pessoas. E lembrando, talvez também o conhecimento do novo vereador, os vereadores que falam isso, gastou CEFEM e não paga salário. Poxa, o CEFEM, como é o RODS, como é o Fundo Especial, são verbas que só podem ser gastas com investimento. Por exemplo, eu posso construir um hospital, mas não posso pagar o médico com ele.
a CID, que é o imposto. Então, eu não posso, esse dinheiro do CEFEM não era para pagar a folha, eu não posso pagar a folha de salário do CEFEM. Ele era só para investimento. Comprar um carro, eu posso comprar, não posso pagar o combustível com ele. Entendeu? Por isso nós pegamos todo esse valor aí, que tinha na época 12 milhões de reais, e fizemos tudo isso em investimento. Você entendeu? Eu tenho um resumo aqui, que eu não vou detalhar, mas, por exemplo, na minha gestão, foram feitos investimentos no total de 43 milhões de reais. Lógico que também tem a parte do estádio, tem também ali o asfalto de Núbia, que não foi desse recurso, mas o que a gente buscou. Importa que a gente, nesses 2 anos e meio, colocou em Piatã em investimento 43 milhões de reais. E quando se fala de 12 milhões, o gato comeu. Então esse gato está muito gordo, né? Mas sabe quem é o gato? São 20 mil piataenses, que hoje, graças a Deus, estão beneficiando de tudo isso foi feito aqui. E se puder, se eu disser, tomara que não chegue valor, tomara que chegue sim, que chegue valor para poder investir em mais coisas. Nós temos uma zona rural precisando, eu quero fazer, se Deus quiser, uma quadra ali no Vão, fazer uma quadra ali no Rio de Contra, fazer uma quadra aqui no Falhado, fazer uma quadra ali no Riachinho, nos Portos, na Palmeirinha, construir novos postos de saúde, como construímos lá no Salite, na Fazendinha, estamos para terminar. Então assim, o povo precisa disso, todo mundo precisa. Todo o que a gente faz hoje, quando se faz isso, faz uma escola, fizemos 4 novas escolas, a escola do Machado, gente, é uma linda, nova escola. Imagina que fosse aquela escola para estudar, a escola da Palmeira, a escola de Cabalha hoje, escola pública. Um dia que eu fui lá com uma pessoa, você quer escola particular, a escola de Cabalha, feito com esse valor aqui. Então, investir em educação, não é investir errado não, porque é investir muito certo, é o futuro da nossa cidade. Investir em educação, investir na saúde, mobilidade urbana, calçamento, e tem muito mais a fazer ainda. Esperamos ainda buscar mais recursos, estou buscando, vou fazer segunda-feira, para fazer muito mais ainda. Aqui o gato aqui são 20 mil piataenses que precisam de tudo isso aí que está sendo oferecido para eles hoje. Ok, Marcos. Tem uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Na verdade são muitas, mas para a entrevista não ficar muito longa, na última terça-feira, como eu falei, eu estava lá com a TV Piatã sempre registrando um momento, e foi uma surpresa de certa forma para todo mundo, um ofício assinado por você, solicitando a cassação do vereador Amarildo Lima, né? O que lhe motivou a isso? O que você espera na realidade que isso seja conclusivo, né? Ou seja, o vereador realmente vai ser cassado? O que é que você espera de apoio da sua bancada, tendo em vista que, se eu não estiver enganado, são necessários 7 votos a favor da cassação do mandato de Amarildo? Caso contrário, tudo fica do jeito que está. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Bom, é uma pergunta realmente, né, polêmica, mas estamos aqui para responder tudo. Primeiro, assim, deixar bem claro para as pessoas que no momento a gente tem a intenção, ou teve, de licenciar a palavra do vereador. Pelo contrário, acho que todo mundo tem o direito, sim, de fazer seu papel. Fiscalizar, buscar o que é melhor, buscar a verdade sempre, transparência. Mas tudo tem as suas regras, tudo tem seu limite. Eu posso falar que o prefeito Piatã faz uma gestão péssima. O direito dele eu tenho que melhorar para que ele ache que faz uma gestão boa. Não dá jeito de dizer, o Piatã, o prefeito de gestão péssima porque ele é ladrão. É diferente. Não vou acusar o parente, que o prefeito tem parente e tal, vou dizer que não, isso não existe. Você tem que ter um limite, ter respeito. Uma coisa é você usar seu papel de vereador, que o povo te deu de forma legítima, democrática, de fiscalizar o poder público. Mas não deu ele direito de você ofender, difamar, acusar. Para acusar tem que ter prova. No caso específico, o que aconteceu? Uma pessoa falou que na escola da Bucânia, estava sem merenda, porque repetiu por 3 dias suco e biscoito, algo parecido. Bom, se repetiu, não está faltando. Talvez não tinha qualidade, não tinha várias qualidades para ser entregue, variedades, mas não estava faltando. Ponto. Isso está acontecendo que o prefeito é ladrão, o prefeito está roubando. É meio complicado. E o vereador, que na minha opinião, o papel dele, ele tem que ser o vereador, o prefeito, tem que, é diferente. Nós temos de dar exemplo à sociedade. Pegou isso aí para criar um fato político, não sei o que e publicou na rede social dele e distribuiu também nas redes sociais. Então isso aqui, a rede social hoje, o celular é muito bom, mas quando você não sabe usar também, vira uma arma negativa. Então isso se sentiu ofendido, né? Porque, poxa, a gente
não só ter a consciência nossa limpa, mas estar aqui trabalhando, dedicando, perdendo noite de sono às vezes para poder ver o que é melhor, como falei aqui, para manter tudo a casa aqui, todo mundo trabalhando. E aí você vê a pessoa só por uma questão, sei lá, política, por não gostar de A ou B, fazer isso. Então a gente entendeu que precisa também, até para dar exemplo às pessoas, né, ingressar contra o vereador na justiça, né, num processo criminal contra ele. Isso já fizemos, já fui ouvido, vai ser ouvido também o vereador, juntamente com isso também na Câmara do Decoro, porque não é um papel do vereador isso. A gente quer realmente, eu falo aqui, por exemplo, nós temos na Câmara um vereador, está aqui, Minãozinho, por exemplo, que faz a oposição aqui a gente há 6 anos, e um cara é ferrenho, tá com a lupa ali, isso é bom. Isso não tira a gente da zona de conforto para fazer sempre o que é melhor, não tem problema. Mas eu vou dizer o que do vereador disse, não dá respeito comigo. Ele falou, isso está errado, não fala assim, você... É uma coisa você fiscalizar, você falar, né, você questionar, você criticar, isso faz parte do processo democrático, num país republicano. Mas você ofender, difamar, chamar de ladrão, né, ficar pensando assim, isso não faz parte do processo. Ninguém votou no vereador A ou B ou C para isso. Então precisa que a pessoa entender que tem um limite. E limite não é da justiça, então por isso ingressamos na justiça. Hoje, né, temos, né, esperança, né, com que realmente isso prossiga, porque realmente precisa, como eu falei, precisa dar exemplo para todo mundo, entender que tudo na vida tem regra e limite. Eu hoje estou aqui como prefeito, não daria chegar ali e ofender ninguém, e na rua não mudei nada, na rua porque eu sou prefeito, passar na fila de ninguém, nada disso. Chegou hoje no banco, eu sou prefeito, eu passo na fila, não, eu sou igual a todo mundo. Eu tenho que saber o papel. Eu sou vereador, como eu posso chamar todo mundo ladrão? Não posso não. Eu tenho o meu papel. Tem regras hoje. Então é isso que a gente espera realmente que os pares também vejam isso, que precisa, né, ser dado, né, entender e passar de exemplo que isso aqui não é terra sem lei também, a internet pode tudo, não pode tudo não, tem que ter, né, tem que ter cautela, cuidado, respeitar os próximos, né? Eu também tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho esposa, filho, eu não quero que meu filho seja ofendido de qualquer maneira, só por questões políticas, para ter amanhã um ganho de 10 votos, 15 votos para o poder, não é assim. Eu acho que as coisas têm que ser feitas diferente, por isso que nós fizemos esse processo aí. Ok, Marcos, eu vou insistir num ponto nessa pergunta, tá? Se você puder responder. Eu te agradeço, porque a TV Piatã, ela é um veículo que faz questão de ser imparcial. Tanto que na última terça-feira, nós tentamos ouvir também o vereador Amarildo, mas este pediu para que só iria se pronunciar na próxima terça-feira, certo? O fato é que a notícia hoje é comentada em todo o município. O fato é que essa votação não vai acontecer já nessa terça-feira, claro, é um processo um pouco demorado, tem várias etapas, né? Mas também o fato, como eu acabei de dizer para você, é que são necessários 7 votos para a cassação do mandato. Hoje a base aliada do prefeito são 8 vereadores, né? Então, se todos forem fiéis a você, com certeza, Amarildo vai ter o mandato cassado, né? Você acredita realmente nessa força, nesse apoio, nesse momento que a base seja fiel? Não quer. A fidelidade partidária existe, política existe, mas cada caso é um caso. Existe hoje o processo, como disse, o vereador vai ser ouvido, vai ser explicado, isso deverá ser metido para a Câmara. E assim, eu quero que cada vereador ele haja com a consciência. Não vai ser, não vou impor, você tem que votar, não. Haja consciência. Porque, como eu disse, eu acho que precisa ser dado, né, não digo, eu falei que ninguém aqui está querendo calar ninguém, pelo contrário, não é calar ninguém, a gente quer que as pessoas calem de falar o que não deve ser falado. Dizer o que precisa ser dito, não tem problema nenhum. Vai passar na Câmara, pode falar do gestor, não pode acusar aquilo que você não sabe, não tem prova. Porque isso não é ruim para a democracia, é ruim para o nosso município, que como eu falei antes, que hoje eu estou prefeito, amanhã não sou mais prefeito, conviver todo mundo no dia a dia na rua, não quero ter inimigos por causa disso aí, pois está aqui. Isso aqui não é fácil, já não é coisa muito, achar que é tudo maravilha. Tem também seus percalços, então, e já basta isso. Você ter que ficar na rua dando a cara para as pessoas, que as pessoas falam mal de você, isso é muito ruim. Então, eu espero isso, que as pessoas, os pares lá, olhem o processo, não vote só, né, com o coração de ser bom, não, vote realmente com a consciência do que está certo ou não. Vai ser feito o processo, vai ser criado para a Câmara, eles vão avaliar se realmente o vereador errou ou não no que ele fez. Se errou, vai pagar. Se não errou, não vai pagar e vida que segue. Ok, Marcos. Obrigado aí pela sua boa vontade de sempre, pela sua sinceridade, né? Eu sempre digo que você está sempre aberto para ouvir, seja críticas, seja elogios, isso é muito bom de um gestor.
E para você aí que está assistindo a gente, mais um pedido, a TV Piatã, esse canal de televisão, né, que você acessando o YouTube, se inscreva lá no canal, porque são notícias exclusivas do município de Piatã. A gente está levando Piatã para o mundo inteiro. Seus agradecimentos finais aí para essa galera boa que está te assistindo. Obrigado, né? Espero que seja que quem assistiu tenha gostado do bate-papo. Lógico, nem Jesus agradou a todos, né? Não vai agradar todo mundo, mas foi dito realmente do coração, dito aquilo que eu entendo como verdade, tudo que eu falei aqui. E isso, como eu disse, eu sou humano, né? Carne e osso, vou cometer erros, todo mundo vai ter erros, mas sempre erros nunca intencionais, né? Quero fazer sempre o melhor para a minha cidade. Como disse hoje mais cedo na Câmara, né, na audiência pública, eu quero uma Piatã melhor para se viver sempre. Então, junto, políticos, seja prefeitura, legislativo, vereadores e sociedade, vamos todos construir essa Piatã melhor, com muito respeito, com muito amor, que é importante. Acho que hoje na vida falta muito isso, né? Primeiro, olhar mais, sentir mais Deus, saber que Deus recebe nos olhando e dar mais amor ao próximo, carinho e respeito. É isso que eu dou e quero que os outros tenham comigo também. Ok.